bem-vindos mais uma vez ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas reuniões, nossas conversas das quartas-feiras. Que Deus seja sempre conosco, nos abençoe, nos guarde sempre. Durante o mês de fevereiro estamos trabalhando o livro Evangelho por Emmanuel, um dos volumes, dessa fantástica coleção de Francisco Cândido Xavier, recados importantíssimos de Emmanuel para o nosso bem viver. E na noite de hoje nós teremos a nossa querida irmã Cibele falando sobre queixas. Quem não, né? Quem nunca se queixa, né? Então vamos prestar atenção às recomendações de Emmanuel. Temos certeza que Cibele nos trará excelentes reflexões a respeito do tema. Antes, porém, de passarmos, como sempre, vamos fazer a nossa vibração planetária. Sugiro a todos que fechem os olhos. Busquem sintonia com os nossos amigos espirituais, os mentores espirituais das casas irmãs, para que as nossas preces, as nossas vibrações amorosas possam chegar até o nosso planeta, até aquele que mais necessita de luz, de amparo, de suporte, de proteção. Aqueles mais pequeninos, mais sofredores, aqueles que mais padecem nas mãos dos poderosos, aqueles que estão envolvidos em situações de guerra, independente de suas vontades. É para essas pessoas encarnadas e os desencarnados ligados ao planeta Terra que vamos vibrar luz. Vamos vibrar a luz poderosa do amor divino. Vamos mentalizar uma intensa luz azul envolvendo o planeta Terra, que é um planeta azul. A vontade de Deus, vontade divina sobre nós. E que essa vontade de Deus faça com que a humanidade consiga envolver a todos em luz. Que essa nossa humanidade se torne realmente humana. Humana no sentido do amor, da caridade, amor ao próximo, consideração, respeito às diferenças, sem violências, sem guerras, sem desproposital uso dos recursos, tanto da natureza quanto financeiros. Que Deus tenha piedade de nós, Deus tenha piedade do mundo. A sua luz azul vibrante, o poder criador, a vontade de Deus seja sobre nós, tornando o mundo um lugar melhor para vivermos. Piedade, Senhor, de todos os que sofrem. Piedade, meu Pai. Que tenhamos mais paz, mais harmonia e vamos vibrar também intensa luz verde de saúde, de paz, amor de Deus que tudo cura sobre toda a humanidade. Muita luz, em especial para as cidades brasileiras onde o carnaval de rua foi forte, como aqui em Salvador. Vibrações de saúde e cura sobre todos neste momento pós-carnaval. Que assim seja. Muita paz. Bele, a palavra é sua. Olá, boa noite, queridos amigos, irmãos, irmãs, dos nossos encontros. Mais uma vez, fico muito feliz em poder estar aqui, conversando, estudando, aprendendo, mais uma noite que estamos aqui reunidos, Hoje temos uma companhia, temos uma companhia a mais, para o nosso estudo. Vamos, na noite de hoje, dar continuidade aos nossos trabalhos e que Deus nos ampare sempre, que nos envolva nesse momento da nossa confraternização, que esse momento de encontro, mesmo virtual, é uma confraternização entre todos nós, trabalhadores, que estamos aqui também juntos, para aprender e tentar entender melhor, as mensagens dadas pelos nossos queridos irmãos da espiritualidade, nos orientando.
e também os irmãos desencarnados, os irmãos do plano espiritual, que com certeza estão ao nosso lado na noite, né, dos nossos trabalhos. Então, só gratidão, né? Só gratidão por estarmos aqui mais uma vez, né? E na noite de hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre um tema que eu achei bastante interessante, né? Ele foi retirado do livro de Francisco Cândido Xavier, né? Que foi psicografia de Chico Xavier, que se intitula O Evangelho por Emmanuel, né? Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse, né? Então, desse livro foi retirado esse pequeno trecho que se intitula Queixas. E eu achei muito interessante, porque muitas vezes nós não nos damos conta que nós temos determinados hábitos, pequenas coisinhas assim, corriqueiras, que a gente não se dá conta, que podem nos levar a um atraso, não digo prejuízo, mas um certo atraso, né, na nossa caminhada. Então, eu vejo muitas vezes uma cultura, um hábito entre nós muito comum e muito corriqueiro, da gente ficar se queixando, né, se queixando de tudo. Parece até uma coisa cultural, né? Parece até uma coisa assim que nós já estamos incorporados, né, no nosso perfil, na nossa personalidade, né, na nossa persona, que é ficar reclamando de tudo. Se o tempo está quente, nós reclamamos, ai meu Deus, está muito calor, meu Deus, estou derretendo e tal. Se começa a chover, reclamamos da chuva. Se nós estamos com uma sobrecarga de trabalho, às vezes, né, em um momento na vida profissional ou até mesmo na vida domiciliar, no dia a dia, né, da gente em casa, reclamamos. Se estamos no trânsito, às vezes pegamos um trânsito lento, um pouco engarrafado, reclamamos. É ou não é? Não temos isso? Parece que está uma coisa assim, arraigada dentro da gente, não é? E aí, muitas vezes, a gente não se dá conta do quanto é prejudicial isso. Por quê, gente? Porque tudo é energia. Tudo que nós falamos e tudo que nós pensamos é energia. É uma energia transformada, né? Então, quando a gente fica com esse hábito, né, negativo de ficar reclamando de tudo, parece que a gente atrai, né, para perto da nossa psicosfera coisas pesadas, tristes, né, desanimadoras até. Então, Emmanuel, hoje, ele vem nos dar assim, uma pincelada, né, digamos assim, um pouco sobre esse tema, sobre esse hábito, sobre esse costume que muitos de nós, né, na nossa trajetória reencarnatória, nós temos de ficar reclamando, quando nós deveríamos o quê? Agradecer em primeiro plano, né, em primeiro lugar, o agradecimento, e em segundo lugar, entender que as dificuldades, muitas vezes, é a ferramenta para que a gente melhore, progrida, né? Então, vamos ver aqui no texto o que ele nos fala com relação a isso, as queixas, os queixumes que nós carregamos, parece um saco de pedra que a gente fica, né, arrastando. Interessante que, assim, é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas tem, mas em graus diferentes. Tem pessoas que queixam ali um pouquinho, mas depois joga para o universo, né, como a gente fala, joga para o universo e segue em frente e
não dá muito ibope àquele probleminha. Mas tem pessoas que ficam ali reclamando de tudo tá ruim, tudo tá difícil, tudo para ela é complicado, né? Porque eu estou passando por isso. Hoje eu sou uma pessoa tão legal, tão boa, ajudo, faço caridade, faço isso, faço aquilo, estou passando por isso. Como se não houvesse digamos assim, uma justiça, a lei do retorno. Nada é por acaso, nós sabemos isso, né? Já sabemos disso pelo que a gente de entendimento já temos da doutrina espírita. Então, reclamar em graus, né, diferentes, uma intensidade maior ou menor, só depende da gente. E vamos ver um pouco, na visão de Emmanuel, o que ele nos diz com relação a isso, né? Então, aqui no trecho, ele diz que a queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Então, logo de saída, Emmanuel nos diz, gente, reclamar, se queixar, é tempo perdido, é energia jogada fora, né? Eu me recordo, quando eu estava lendo o texto, eu me recordo, na época que eu estava na ativa, né, no trabalho, e eu tinha uma colega muito querida, ainda tenho, ela ainda está entre nós, mas não convivo mais, né, pela questão de não estar mais na ativa do profissão. E ela, a gente achava até engraçado, porque ela era poliqueixosa. Na área de saúde, né, a gente tem o hábito de dizer, quando tem um paciente muito queixoso, que você pergunta alguma coisa para ele, e ele, de uma pergunta, ele tece um rosário de queixas, né? E aí a gente falava, aquele paciente é poliqueixoso. A gente tinha esse hábito, né? Então, eu tinha essa colega que era poliqueixosa. E eu ficava observando, porque é uma menina muito saudável, uma família linda, sabe? Não tinha motivo algum, mas tudo era um motivo para ficar. Oh, meu Deus, por que isso, por que aquilo, sabe? Então, às vezes eu ficava assim, meu Deus, e se essa pessoa com esse perfil enfrentar realmente uma dificuldade séria na vida, um problema de saúde, um problema, sei lá, né, um problema grave de qualquer natureza, não vai aguentar, vai sucumbir a uma tristeza profunda ou a uma depressão. Por quê? Porque às vezes a gente tem tudo, gente. Nós temos tudo. E o principal, Deus nos dá a vida, a oportunidade, né, de estarmos vivos aqui no planeta, né, para tentar nos melhorar espiritualmente. Temos um corpo físico saudável, né, nós conseguimos realizar nossas tarefas, nós andamos, falamos, temos uma mente, né, saudável, que funciona bem, né? Os órgãos do nosso corpo estão ali trabalhando direitinho. Claro que, né, sempre temos algumas pequenas avarias, mas em comparação a outros irmãos que estão gravemente enfermos, né, fisicamente, ou espiritualmente, ou psicologicamente falando, então não tem por que reclamar. Mas é o hábito, né, que a gente não sabe de onde ele vem, mas a gente quer reclamar. A gente reclama porque, tudo, sabe, parece que fica aquela coisa pesada. Então, eu acredito que Emmanuel, dentro de um universo de tantas coisas importantes, ele vem nos dar essa
esse alerta, essa pincelada, como eu disse no início, dessa atitude que muitas vezes a gente passa despercebido, né? A gente não se dá conta que às vezes a gente se queixa de tudo, ou se queixa demais, ou mais do que devia, né? Então aqui, logo de saída, ele nos fala que a queixa é tempo jogado fora, né? E se a gente for parar de uma forma mais lógica e racional e olhar, a gente vai ver que, como ele diz aqui, os aprendizes do Evangelho somos nós. Todos nós somos os aprendizes do Evangelho. Estamos a cada dia estudando um pouquinho, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo de que é também como eu me sinto. Eu me sinto numa sala de aula, né? Na vida, na encarnação que nós estamos. Nós estamos numa sala de aula. A cada dia nós temos uma matéria diferente, um professor diferente, né? A nos ensinar um aprendizado, uma coisa ou outra. Sempre temos o que aprender, né? Às vezes a gente perde aquela matéria, não tira uma nota muito boa na prova, repete, né? E Deus, na sua imensa generosidade e misericórdia, nos dá novas chances para que a gente corrija aquela falha, né? Aquela dificuldade. Então, eu vejo como uma grande escolha. Somos os aprendizes, os estudantes do Evangelho, né? Não é à toa que estamos aqui juntos, né? Toda semana, estudando um pouquinho. Então, ele diz aqui que realmente muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com espírito de repulsa àquela tarefa que lhe foi cometida. Então, assim, ele quer nos mostrar que o bom trabalhador da seara do Cristo, ele não reclama. Ele não reclama. Né? Então temos que tomar isso como exemplo. Toda vez agora que a gente for reclamar do calor, meu Deus, está quente demais. Eu estou cansada. Eu estou isso, eu estou aquilo. Vamos parar, dar aquela paradinha e lembrar. Emmanuel está nos alertando. Vamos lembrar desse texto dele, onde ele nos alerta, né? Que é perda de tempo e que o bom estudante, né? O bom trabalhador, né? Ele não acha que é um sofrimento, que passar por uma prova difícil é um peso, né? Ele não sente que o serviço, que o trabalhar é pesado, é aquela coisa ruim, né? Quando a gente está, muitas vezes na vida profissional, a gente ouve muito as pessoas reclamando do trabalho. Ave Maria, eu tô doida para chegar minhas férias, eu tô doida para me aposentar. Eu ouvia muito isso. E eu ficava pensando, meu Deus, eu não quero me aposentar tão cedo. Por quê? Porque o trabalho é tão bom. Você encontra pessoas, você sai de casa, não é só a questão da remuneração. Então, muitas vezes, as pessoas vinculam o trabalho a uma coisa pesada, um sofrimento. Quando a gente deveria agradecer, nós temos um trabalho que nos dá o nosso sustento, é através do trabalho remunerado que nós... Isso é um exemplo, viu, gente? Isso é um pequeno exemplo que eu estou citando, né? Um trabalho remunerado nos dá condições de realizar nossos sonhos, criar nossos filhos, nos sustentar, né? Então eu via muitas pessoas reclamando e querendo logo se aposentar, porque não queria trabalhar. Então, isso é um pequeno exemplo que a gente pode trazer, cada um trazer para a sua realidade, né? Então, o texto nos dá um panorama mais generalizado, porém, cada um de nós vai trazer para a sua realidade de vida como é que está o seu, digamos assim, a sua escala de queixas. Eu me queixo muito,
eu sou uma pessoa poliqueixosa, ou eu sou aquela pessoa que naquele momento dá aquela estressada ali, mas depois passa, depois a gente já sabe, muda logo o pensamento, o astral e bola para frente, ou fica naquela de estar remoendo e queixando e tudo tá ruim, né? Então, quando a gente se perceber nessa situação de que está se queixando de tudo, vamos parar e dar aquela refletida, né? E aí, por que eu estou me queixando? Será que vale a pena? Vai resolver o quê? E na maioria das vezes, não resolve nada. A gente fica queixando, né? Às vezes a gente se queixa para um amigo, para um colega, às vezes a gente se queixa até dentro das nossas próprias casas, para um familiar, para um ente mais próximo, né? Mas existe uma coisa diferente. Emmanuel fala aqui que existe uma coisa que a palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes contas de energia desnecessária. E também fala sobre uma questão assim das confidências. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Porém, mesmo nessa situação, nesse particular, de ser confidente, se confidenciar com uma pessoa muito querida, que você confia muito, nós devemos ter uma disciplina na conversação, que ele fala aqui no texto, né? Uma coisa é você desabafar. Às vezes a gente está muito angustiado com um problema e a gente vai procurar alguém da nossa confiança para um desabafo. Normal. Porém, a gente tem que se policiar também para que os nossos desabafos, que às vezes é preciso, que às vezes a gente precisa aliviar um pouquinho, né, o saco de pedras que a gente está carregando, mas que isso não se torne aquela lamúria, aquele rosário de texto, como a gente fala, né, de queixa, de tristeza, porque não é bom nem para nós que estamos ali fazendo isso e nem para quem está do outro lado, né, nos ouvindo. Não é legal, não fica uma energia boa, não fica saudável, nem para quem fala e nem para quem escuta. Então, irmãos, a gente precisa ter essa atenção, né? Mesmo nas confidências, né, com pessoas que a gente mais confia, a gente não tem que ficar se lamentando, né? Desabafar é normal, trocar uma ideia, muitas vezes é até bom, porque a pessoa que está do outro lado nos dá quem está fora do problema às vezes enxerga melhor, né? Nos dá uma luz, uma orientação, uma palavra, que nos dá, né, um outro panorama e a gente, isso é verdade. E aí a gente começa a olhar a situação por outro ângulo. Então, é necessário que a gente veja como nós estamos, né, com relação às nossas lamúrias, às nossas queixas, né? Ele diz aqui que a palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho. Então, lamentar demais, ficar só chorando e reclamando, só piora, além de não resolver o problema, além de você perder muita energia, não vai resolver nada, né? Só piora tudo. Então ele fala aqui que o discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer fala amargosa, deveria o quê? Tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: me queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo do aprendizado? Né? Então aí a nossa reflexão da noite de hoje é para que a gente coloque em prática, tente pelo menos colocar em prática, todas as vezes que a gente pensar
ou já estiver se queixando, se lamentando, a gente parar e pensar, por que eu estou me queixando? Me queixar por quê? Né? Se não é na esfera da luta que a gente tem um aprendizado, Deus nos manda o fio conforme o cobertor, nos dá o peso conforme a capacidade que temos de carregar aquele peso, não é? Então, se nós temos essa certeza, não devemos ficar nos lamentando, nos queixando. Né? Ele disse aqui mais, a queixa é um vício. É interessante porque no começo eu falei um pouco sobre isso, né? Que às vezes a gente já tem uma cultura de queixa, de reclamar, já se torna um vício que às vezes a gente não se percebe, né? Que a gente reclama de tudo, se queixa de tudo e tudo mais. Então aqui ele reforça isso, essa linha de pensamento, que a queixa é um vício imperceptível, que distrai pessoas bem intencionadas na execução do dever justo. Então, olha aí a armadilha, olha aí a arapuca montada. Né? A pessoa bem intencionada, quer trabalhar no bem, tem a sua tarefa, fez sua programação reencarnatória para passar por aquelas situações, aqueles perrengues, né, que a gente passa, e quando chega na hora fica nesse vício de reclamação, de queixas. E parece que é uma coisa contagiosa, né, gente? Quando uma pessoa começa a queixar, eu vejo muito isso, às vezes fico nos consultórios, né, de sala de espera dos consultórios, observando, eu gosto de ficar calada, e gosto de observar, que parece que é um hábito nas salas de consultório, todo mundo queixar de uma doença. Aí um começa, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, se vocês já observaram. Aí um começa, minha filha, eu estou assim com problema no estômago, tô assim, tô assado. Aí o outro complementa, minha filha, e eu que estou com problema de artrite, de artrose. Aí daqui a pouco, se der muito papo, porque o baiano adora uma conversa, né? E todo mundo começa a fazer logo amizade, um fala, outro fala, e daqui a pouco já entra um terceiro na conversa, e pior sou eu que tenho isso, que tenho aquilo. Então fica, às vezes eu fico parada assim, observando, e parece, a impressão que dá, é que é um concurso de quem está pior, de quem está mais doente, entendeu? De quem se queixa mais. Então é uma queixa pior que a outra, né? É uma queixa pior que a outra. E as pessoas não se dão conta disso, né? Então, é muito bacana quando você vê uma pessoa positiva diante de uma dificuldade, de um problema de saúde, e falar assim, não, eu estou assim, mas eu estou bem, eu vou melhorar, eu vou ficar bom, isso é só uma fase ruim. Quem é que ouve isso com frequência? Né? Não, é uma fase, vai no consultório médico, que você, né, e passa a observar quando tem pessoas que conversam, tem outros sala de espera que ninguém fala nada. Cada um fica na sua, hoje no celular, né? Cada um no seu celular, não conversa. Mas tem locais que rola uma conversinha, um bate-papo e aí começa. Né? E aí a gente fica observando que às vezes a pessoa não se dá conta. É o vício que Emmanuel fala aqui. A queixa é um vício imperceptível que distrai as pessoas. Né? Então, a partir de hoje, com essa nossa conversa, a gente vai ficar mais observador conosco, lógico, né? Não ficar observando o outro, ficar observando primeiro a nós mesmos, como é que está a nossa situação, né? O nosso grau de queixa. Né? E finalizando aqui, ele diz que existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Né? Então, a gente sabe que existem coisas que a gente pode fazer, pequenas coisas que podem ajudar, não só a gente, como de forma coletiva,
mas que quando a gente começa a se queixar, e aí a coisa sai do foco e a gente deixa de fazer esse benefício, né, que poderia beneficiar não só a gente, como a grupos inteiros, né? Então ele diz aqui, se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, ou seja, ajudar de forma fraterna, faça o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia, né? Sem reparar, ou seja, sem esperar também a gratidão alheia, e por mais duro que te pareça o serviço para, né, a comunidade toda, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica ainda mais todos os problemas. Então, finalizando o texto, Emmanuel fecha aqui com essa mensagem, não é? Que a queixa, além de não atender à realização cristã em nenhuma instância, ela complica ainda os problemas. Então, meus irmãos, fica a nossa reflexão da noite de hoje, né? E vamos ver como é que nós vamos lidar com as dificuldades a partir de agora, né? E tentar fazer a nossa vida fluir mais leve, de forma mais tranquila, né? Sem queixumes e sem torná-la mais pesada. O problema já é ruim, e se a gente ainda carrega ele com queixas e energias, né, pesadas, ainda fica pior. Então, que o Mestre Jesus possa estar sempre nos dando esse amparo através dos irmãos da espiritualidade, nossos anjos de guarda, né, nossos amigos da equipe espiritual possam estar também sempre conosco, né, dividindo essa caminhada e nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando a luz de que precisamos para, né, seguir em frente. Muita paz a todos, que nós tenhamos uma semana de muita paz no coração. Bom, agora vamos agradecer a Belle as reflexões, vamos ver o que nos cabe, fazer a nossa parte, contribuindo para um mundo melhor. Esse é o nosso papel aqui, esse é o nosso processo reencarnatório. Mas agora, para aqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, eu sugiro que para lá se dirijam, para ter uma conexão mais precisa, mais forte, menos ruídos externos, menos interrupções, para que possamos efetivamente ter uma conexão perfeita com os mentores espirituais desta casa, destas casas amorosas, os atendentes fraternos que foram designados para o nosso atendimento, nos nossos lares ou aonde estivermos. Então vamos fechar os nossos olhos, inspirar profundamente, vamos fazer esse processo umas 3 vezes, inspirando profundamente, mentalizando as bênçãos divinas. Esses nossos amigos queridos já derramaram abundantemente sobre as nossas casas, quando chegaram nos nossos lares, onde estivermos, para que fôssemos envolvidos em eflúvios de paz, de luz, harmonia. Então vamos inspirar profundamente essas bênçãos, segurar e expirar. Expirando aquilo que não queremos mais, porque sabemos que não nos faz bem. Mais uma vez expiremos, retenhamos tudo de bom, as bênçãos divinas que necessitamos. Expiremos o que não nos faz bem. E uma última vez, inspirando paz, luz, amores, curas que alvejamos, retendo tudo dentro de nós. E ao expirar, expiremos calmamente, de forma que possamos projetar essas bênçãos já recebidas e internalizadas para o nosso ambiente também. Que Deus seja conosco. Aqueles que estão em tratamento espiritual, se desejarem, podem se retirar para os seus quartos, deitados, todos com sua garrafinha, o seu copo de água para fluidificar, para que as bênçãos aqui recebidas possam ser continuadas
após o encerramento desse atendimento. Vamos conversar com os nossos atendentes fraternos, vamos dizer para eles o que nos aflige, na certeza de que Deus, nosso Pai, providenciará o que necessitamos para ter forças, suporte, amparo e proteção. Se quisermos humildemente fazer pedidos, podemos fazer sim, mas tenhamos na mente que Deus, que é Pai de amor e de bondade, que tudo sabe, tudo vê e tudo provê, nos dará apenas o que nós necessitamos efetivamente para o nosso bem maior, que muitas vezes, daqui da Terra encarnados, não conseguimos visualizar qual é esse bem maior. Então é nessa certeza de amparo, de proteção, na certeza de que sim, teremos forças para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Vamos entregar-nos de corpo e alma a esse tratamento espiritual. Esses nossos amigos queridos que estarão retirando no nosso campo energias densas, perversas, negativas, repondo energias de paz, luz, saúde, tranquilidade, a quem sabe as curas que almejamos e pedimos. Que Deus esteja com eles e conosco, a nossa gratidão a esses nossos irmãos. Mas enquanto eles trabalham nos nossos campos, retirando o que precisa ser retirado, colocando o que precisa ser colocado, vamos fazer uma mentalização de luz. Vamos imaginar as luzes multicoloridas, os 7 raios. O primeiro raio, o raio azul, nos envolvendo no poder divino, no poder criador. Vamos pedir ao Arcanjo Miguel, Arcanjo responsável por esse primeiro raio, o raio azul, que seja conosco nos protegendo, à frente e atrás para nos proteger, nos defender, para nos acompanhar. Que São Miguel seja conosco. Vamos imaginar agora o segundo raio, o raio dourado, iluminação e sabedoria para todos nós. Arcanjo Jofiel, esteja conosco. Que a iluminação e a sabedoria tomem conta do nosso ser, das nossas atitudes, do nosso pensar, do nosso agir. Vamos invocar agora o raio rosa do amor incondicional, o amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, amor a nós mesmos, compaixão, caridade. Arcanjo Samuel seja conosco. Todas as bênçãos e virtudes do raio rosa, tomando conta dos nossos corações, nos trazendo calma, paz, harmonia. Invoquemos agora o quarto raio, o raio branco, Arcanjo Gabriel, o arcanjo da anunciação das boas novas, da expressão, que tenhamos sabedoria, comunicação não violenta, sabedoria no falar, na expressão da nossa vida, luz branca, quarto raio brilhante sobre nós. E chamando agora o quinto raio, o raio verde, Arcanjo Rafael da cura, aquele que cura pelo amor de Deus, tomando conta do nosso ser, produzindo as curas que necessitamos efetivamente, para que possamos caminhar em paz na nossa missão reencarnatória. Invocando agora o sexto raio, o raio rubi dourado, Arcanjo Uriel, prosperidade nos seus 4 pilares para as nossas vidas, prosperidade financeira, de conhecimentos, autoconhecimento, prosperidade nos nossos relacionamentos interpessoais, prosperidade na saúde e no nosso bem-estar. E por fim, vamos invocar o 7º raio, o raio violeta, da transformação, da transmutação, do perdão,
gratidão, Arcanjo Zadkiel, Mestre São Germain, transmutando tudo que em nós precisa ser transmutado, nos deixando em êxtase de paz, de amor, de harmonia. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ampare, que esses 7 raios possam permanecer conosco durante todo o dia e durante toda a noite, e que as suas ações vibrem dentro de nós. Muita paz, muito amor para todos nós. Gratidão aos atendentes fraternos que encerram o nosso atendimento. Gratidão aos 7 arcanjos e todos os seres de luz dos 7 raios, para que sejam conosco. Gratidão cada vez mais luz sobre todos. Muita paz, que assim seja. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme. E que possamos estar envolvidas nos 7 raios cósmicos para nossa paz, equilíbrio, saúde e harmonia para todos sempre. Amém.